Amém? Graça e paz. Podemos assentar em nome de Jesus. Os nossos irmãos visitantes, sejam bem-vindos. Vamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Saudação aos irmãos que vai nos acompanhar no Facebook e no YouTube. Essa mensagem que nós trouxemos hoje é uma palavra que, para nós que já estamos há algum tempo estudando, não é mais uma novidade, mas para alguns, talvez ela vai cortar. E que bom que ela vai cortar, porque ela penetra, ela corta, ela faz divisão entre juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções dos corações. Amém? E o tema é polêmico para alguns, mas nós não temos dificuldade nenhuma em falar sobre isso. A Páscoa dos judeus e o mito da Santa Ceia. Vamos de Bíblia? Eu só creio se está escrito, amém? Está escrito, nós cremos. Vai ler, olha, irmão, vamos ler na Bíblia, desde o Antigo Pacto, passando pelo cumprimento do Antigo Pacto, até o Evangelho da Graça de Deus, que é a nova aliança, amém? Vamos lá, Êxodo, capítulo 12, versículo 43. Êxodo é o segundo livro da Bíblia, capítulo 12, versículo 43. Senhor Jesus Cristo, que a tua igreja, Pai, venha receber a palavra que vem da tua boca, Senhor. Por certo, não voltará vazio. Êxodo 12, 43. Olha o que diz. Disse mais o Senhor a quem? A Moisés. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da não é da Santa Ceia. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança. A Páscoa é o quê? É uma ordenança. Vamos gravar. A Páscoa é uma ordenança. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum estrangeiro comerá ela. Meu Pai. Deus falou para Moisés e Arão a ordenança da Páscoa e disse que nenhum estrangeiro poderia comer dela. Dela o quê? Da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderia comer. Só quem tinha autorização para comer a Páscoa eram os judeus. Estrangeiro, gentil, né, como disse o nosso apóstolo geral. Não. Só os judeus receberam ordenança para comer a Páscoa. Eu só li esse versículo porque nós vamos caminhar nesta noite pela palavra, amém? Então aqui ficou claro. Esse texto é muito objetivo. Gentios, nós que não temos origem judaica, nós que não temos raízes dos judeus, do povo de Israel, no sangue, na carne, nós não recebemos mandamento ou autorização do Senhor para comermos a Páscoa. Só os judeus. E agora vem a questão. Mas Jesus comeu. Vamos de Bíblia. Lucas, capítulo 22. Lembrando que Jesus está no cumprimento da lei. Mateus 5,17. Jesus disse: eu não vim para abrogar a lei, mas eu vim para cumprir. Jesus está cumprindo a lei. Ele não tinha ainda estabelecido a graça, porque a nova aliança nasceu aonde? No sangue de Jesus. Sem o derramamento de sangue, sem a morte do testador, não há um testamento, né? A nova aliança originalizou-se no sangue, no derramamento de sangue na cruz. Aqui Jesus está vivo. Lucas, capítulo 22. Vamos entender isso aqui. Lucas 22. Eu vou ler alguns versículos aleatórios, mesmo porque por causa do tempo, mas o contexto não vai alterar em nada, o sentido é o mesmo. Lucas 22, versículo 8. Olha o que diz. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Santa Ceia. Preparar o quê? Jesus mandou preparar o quê? Jesus não mandou preparar a Santa Ceia. Jesus mandou preparar a Páscoa. Lembra que Êxodo, Páscoa. Deus mandou Moisés e Arão estabelecer as ordenanças da Páscoa para os judeus. E os estrangeiros, os gentios, não podiam comer dela. Aí no 8 diz assim:
Jesus enviou Pedro e João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para quê? Comamos. Lembrando, meus amados, Páscoa dos judeus não era apenas pães ázimos e vinho. Era pães ázimos, vinho, chás de ervas amargas e o principal, o cordeiro assado, né? Tinha que ter o sacrifício do animal. O cordeiro era o prato principal, e dentre outros elementos. Então Jesus mandou preparar a Páscoa e disse: vai, prepara a Páscoa para que comamos. Versículo 14, é o mesmo contexto, mas vamos soltar alguns versículos. 14. Chegada a hora de quê? Da Páscoa, pôs-se Jesus à mesa com os 12, com os apóstolos. Naquele tempo Jesus já tinha discípulos que seguiam ele, mas na hora de comer a Páscoa, só quem comeu foi quem? Os 12 apóstolos. Ah, irmão, mas e os outros? Os outros não. Jesus chamou os 12 apóstolos. Isso aqui é a última ceia do Senhor, não é Santa Ceia. Grave isso. O que é ceia, irmão? Ceia, se você for lá no dicionário, você vai entender que ceia é um jantar noturno. Não tem nada de misticismo, não tem nada de idolatria um pedaço de pão, não tem nada de idolatria um copo de suco. Não era suco, viu? As igrejas fazem com suco, mas se quer fazer como está na Bíblia, faça certo pelo menos. Era vinho mesmo, era vinho. E o pão também era ázimo, não era esses pão da padaria de fermento, não, era pão ázimo, seco, aquela bolacha seca. Vamos lá, vamos de Bíblia. 14, né? Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com os 12 apóstolos, com os apóstolos. 15. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta antes da minha paixão ou sofrimento ou morte. Vai dar no meio, dependendo da tradição de vocês. Tem paixão, tem sofrimento, ou tem morte. Foi a última Páscoa do Senhor. Ele disse: eu desejei muito comer com vocês essa última Páscoa, antes que vinha o meu padecimento, a minha paixão ou a minha morte. Vai dar no mesmo. Aqui está se relatando a última Páscoa do Senhor, ou seja, que o Senhor Jesus estava presente. Amém? Naturalmente, os 12 apóstolos continuaram depois sacrificando a Páscoa. Nós vamos entender já já. Versículo 19. Vamos ler, depois a gente vai ministrando aqui com a graça do Pai. 19. E tomou o pão. Presta atenção. Tomou o quê? Ele poderia ter arrancado um pedaço da perna do cordeiro. Não ia alterar em nada. Ele pegou um pedaço de pão. Poderia ter sido um pedaço do cordeiro também, porque não só tinha pão, amém? Mas ele tomou um pão, porque lá na frente ele vai explicar melhor. É o 19. E tomou o pão, deu graças, partiu e deu-lhe dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Outra tradução, e é a melhor, vai dizer: que será dado por vós. Ele pegou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que será dado por vós. E por que será? Porque ele ainda não tinha morrido. Ele já está entendendo. Porque não tinha morrido. Esse é o meu corpo, que será dado por vós. Ou seja, ele estava tipificando, simbolizando que o pão, que era ele, a sua carne, seria dado pela igreja. Amém? Aqui ele estava simbolizando, porque a lei era sombra das coisas futuras ou vindouras. É isso aí. Hebreus capítulo 10, versículo 1. Tem que estar na palavra, amém? E tomou o pão, deu graças e partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que será partido por vós. Fazer isto em memória de mim. Para memorizar, era um memorial. Não era nada místico, santo. Se você não comer um pedaço do pão, você não tem parte com Cristo. Vamos entender. 20. Semelhantemente, tomou o cálice, depois de cear ou da ceia. A ceia, lembrando, é uma comida, não é Santa Ceia. Ainda que em alguma epígrafe aí vai ter esse nome mais escurinho, preto. A Santa Ceia do Senhor. Isso é tradução errada. Não é Santa Ceia, é a ceia, a comida noturna. É o 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova, ou a nova aliança, ou o novo pacto, ou o novo testamento, no meu sangue. Que será o quê? Derramado. Será. Não tinha sido ainda derramado.
Esse é o cálice tipificando, simbolizando. Esse é o cálice da nova aliança que será derramado, será feito, consagrado no meu sangue. Jesus ali estava derramando sangue? Não, ele não estava morrendo ali. Ele estava mostrando como iria acontecer. Amém? Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que será derramado por vós. Observe, meus amados, que isso aqui é o mesmo que aconteceu em Êxodo, no deserto. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Moisés levou o povo para o deserto e Deus deu ordenança àquele povo para sacrificar a Páscoa. Páscoa fala de sacrifício. Sacrificar a Páscoa, matar algo. E um cordeiro tinha que ser sacrificado. Ora, o cordeiro, pegou? Cordeiro, lá na frente você vai entender. Um cordeiro tinha que ser sacrificado, um animal tinha que ser molado, sacrificado. Então, Deus disse lá em Êxodo que o estrangeiro não podia comer, só os judeus. Jesus está aqui comendo com os judeus ou com estrangeiros? Aqui não tem gentil. Jesus estava comendo com os 12 apóstolos, os judeus. E detalhe, preste atenção que isso é muito importante. No caminhar da mensagem você vai entender. O 13º apóstolo, Paulo, não estava aqui. Não estava presente. Paulo não estava aqui, porque Paulo foi levantado para os gentios. Paulo ele foi chamado de apóstolo da incircuncisão, ou seja, não é dos circuncidados, não é dos da lei. Paulo não foi apóstolo dos judeus. Paulo foi chamado para ser apóstolo e doutor dos gentios, dos estrangeiros, dos gregos. Paulo não estava aqui. Em momento nenhum Paulo comeu Páscoa com Jesus, embora ele era um judeu autêntico. Mas com Jesus ele não comia. Vamos lá, vamos de Bíblia. Mas é tradição, irmão. A tradição que é um perigo, né? Tradição é um perigo, a tradição. Então vamos entender um pouco de tradição. Mateus 15, 17. Você está em Lucas, volta para as páginas. Mateus 15. Olha a tradição, o que é que acontece com a tradição. Mateus 15, versículo 1. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão. Olha a tradição dos anciãos, dos fariseus, dos escribas, dos religiosos. Por que os teus discípulos quebram as nossas tradições? Porque não lavam as mãos quando comem pão. Olha a importância que os religiosos davam aos alimentos por causa da tradição. Olha o versículo 17. Eu não vou me deter muito nesse tempo, nessa passagem. 17. Ainda não compreendeis? Jesus já tinha dado uma resposta e Jesus estava aqui agora relatando, finalizando a resposta. Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Já entenderam, né? Tudo que entra pela boca vai para a latrina. Porque o que contamina o homem não é o que entra na boca. Não contamina e também não santifica. Mas o que sai da boca, que procede do coração. Mas a tradição exigia que os homens lavassem as mãos antes de comer o pão, e etc. E Jesus disse: olha, não dê importância para o alimento, porque o alimento ele entra na boca, desce para o ventre e é jogado fora. E aí nós vemos, meu amado, em cima desta palavra, um misticismo religioso, onde eu já fiz isso, onde eu já fui levar até em hospitais a tal da ceia, onde eu fui levar em casas porque as pessoas estavam doentes e o meu pastor mandava eu levar, porque se o irmão não comesse um pedacinho de pão que o pastor Elcio, o irmão Elcio, levantou e consagrou a Deus, o irmão não tinha parte com Deus. Mas o irmão não é judeu, o irmão não é gentil, o irmão não recebeu ordenança para comer Páscoa, visto que Páscoa era uma ordenança. E o que significa ordenança em Cristo Jesus?
abolidas. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Está escrito assim, pode conferir na Bíblia. Cristo rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças. Nós não estamos debaixo de ordenanças de origem do judaísmo. Nós não somos judeus. Nós não idolatramos a Arca da Aliança. Nós não colocamos minorá no nosso lugar de reunião. Nós não usamos um kippá na cabeça. Nós não nos vestimos de roupas sacerdotais, porque nós não somos da tribo de Levi. Nós não damos dízimo porque nós não somos judeus. Eu não posso receber dízimo porque eu não sou sacerdote da tribo de Levi. Isso era ordenanças da lei. Eu não faço um jejum oriundo da lei, o jejum judaico. Mas Jesus era judeu. Jesus também foi circuncidado. Tu foi? Essa é velha, né? Você falou. Aí não, porque Jesus fez jejum, tem que jejuar. Jesus também foi circuncidado ao 8º dia, apresentado no templo, circuncidado e feito os sacrifícios exigidos pela lei. Não, você quer fazer o que está na lei. Você quer fazer o que está na lei. Tá bom. Por isso que Jesus veio para cumprir a lei, visto que era impossível nós cumprirmos, amém? Então Páscoa era uma ordenança, e nós não recebemos ordenança. Mas e agora, irmão? Agora vai estreitar um pouco, né? 1 Coríntios capítulo 10, 16 e 17. Irmão, agora eu te peguei. Palavra de Cristo, eu estou pregando. Vamos falar de Cristo. Vamos entender um pouquinho dessa igreja. Eu já gosto de falar dessa igreja. A famosa igreja aos Coríntios. Eita Deus. Eu vou dar alguma pista para os amados. Não vou abrir por causa do tempo. Olha. 1 Coríntios capítulo 3. Paulo diz que aquela igreja é uma igreja carnal. Paulo disse: leite-vos dê de beber. Está lá, 1 Coríntios capítulo 3. Leite-vos dê de beber e não alimento sólido. Paulo disse: eu não dei evangelho na graça para vocês. Porque vocês são carnais, vocês não são espirituais. Porque há contenda entre vocês. Um diz eu sou de Paulo, outro diz eu sou de Apolo, outro diz eu sou de Cefas, outro diz eu sou de Jesus. Paulo disse: está porventura Cristo dividido? Aí Paulo disse: olha, eu dei leite para vocês. Sabe a igreja que está acostumada com leite? Com aquelas coisas, né? Zaqueu sobe na figueira, desce da figueira, derruba Golias, mata Golias, ressuscita Lázaro. Isso é leite, irmão. Nós já passamos dessa fase. Pedro disse: crescei na graça e no conhecimento do nosso Deus. Precisamos avançar, entender a obra magnífica que Cristo Jesus realizou naquela cruz. O pacto da nova aliança que está firmado em superior e melhores promessas, amado. Aí Paulo disse para os Coríntios: leite-vos dê de beber, não alimento sólido. Capítulo 3. Capítulo 5, o que acontecia dentro da igreja? Prostituição tal que Paulo disse que nem entre os gentios pecadores havia um jovem que se relacionava sexualmente com a mulher do próprio pai e era crente. Que igreja carnal! Esse é o modelo de igreja carnal. Por que eu estou citando esse modelo? Porque depois nós vamos chegar no capítulo 11, que é onde os pregadores pregam a Santa Ceia. Vamos lá. Veja que não é uma igreja para você dizer: não, a igreja é perfeita não, carnal. Não todos, só dois. Capítulo 5, o jovem se relacionava com a madrasta, com a mulher do próprio pai. Paulo disse: expulsa ele daí. Paulo disse: eu entrego ele a Satanás. Aqui é uma força de expressão. Paulo disse: eu tiro minha cobertura apostólica de cima dele, eu desprezo ele, não quero ele, expulsa ele do vosso meio. Eu já avisei, estou ensinando, ele quer continuar em prostituição, expulsa ele do nosso meio. Paulo falou. Capítulo 8, pecado de consciência. Paulo disse: quando vocês entrarem no açougue para comprar carne, não pergunta de onde a carne veio. Porque os coríntios eram a igreja tão carnal. Será que essa carne é sacrificada aos ídolos? E agora, e se eu comprar isso eu comer? Será que esse acarajé aqui ensina a consagrou os demônios? E se eu comer eu vou para o inferno? Eu como! Eu como porque maior que está em nós. Ninguém pode amaldiçoar quem Deus abençoou. Mas os coríntios eram carnais. Os coríntios. Aí Paulo disse: quando vocês entraram no açougue para comprar carne, não pergunte de onde a carne veio, não chega lá e compra.
Por que, Paulo? Por causa do pecado de consciência, não o seu, mas o do teu irmão. E se tu vê que teu irmão vai pecar, vai cair por causa da consciência dele, não a tua que é forte, fique sem comer. Só por causa dele. E às vezes, irmão, nós temos que Deus dá a palavra e a gente fica se cuidando porque alguns não estão prontos para ouvir. Jesus não teve de sua carne, ele disse para os discípulos: eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês ainda não podem suportar. Aí Paulo disse também para os coríntios que eles eram carnais, por isso Paulo dava leite, porque tinha coisas que os coríntios não podiam suportar. Quando chega no capítulo 10, nós vemos um problema também aqui. Vamos lá. 10, 16 e 17. Lembrando que a igreja dos coríntios era constituída de aproximadamente 80% de judeus e 20% de gentios. Então vamos entender. 10, 16 e 17. O cálice que abençoamos, porventura, não é a comunhão do sangue de Cristo? E o pão que partimos, porventura, não é a comunhão no corpo? Olha o que Paulo falou. O cálice que nós abençoamos, que nós apresentamos a Deus, porventura, olha a mensagem oculta, porventura, olha o conceito que Paulo está passando, porventura não é comunhão no sangue de Jesus? Ou seja, a comida ali era desprezível, a questão ali era a comunhão no sangue, e não comer em si, que entra, desce e joga fora. A questão não era comida, a questão era a conscientização de uma comunhão no sangue de Jesus Cristo, e não no cálice em si, mas sim no sangue, amém? E o pão que partimos, porventura, não é a comunhão onde? E o que é o corpo de Cristo? É o pão? O que é o corpo de Cristo? O que é o corpo de Cristo? Jesus é o cabeça do pão ou ele é o cabeça da igreja? Nós somos o pão, o corpo de Cristo é a igreja. A nossa comunhão é aqui, ó, a igreja, o corpo de Cristo. Antes dele morrer, era simbolizado em um pão, literalmente falando. Depois que ele morreu, a comunhão é no corpo. Nós fazemos parte do mesmo corpo. A comunhão é no corpo. Não tem duas igrejas. Alguém disse para mim: por que existem várias igrejas evangélicas? Não. Igreja só existe uma. Só existe um corpo, uma só fé, um só batismo, um só Senhor e um só Deus em Pai, que é por todos e em todos. Glória a Deus. Existe ministério, ministério A, ministério B, aqui é um ministério LGB, serviço, trabalho no Senhor, mas igreja só existe uma. O corpo é um. O corpo é um. Amém? Então Paulo disse: porventura, o cálice que abençoamos não é a comunhão no sangue de Jesus? Ou seja, daquilo que Jesus derramou naquela cruz. E o pão que nós partimos entre nós aqui, a confraternização que nós fazemos, não é a comunhão como igreja, no corpo de Deus? Ou seja, se eu pegasse aqui, hoje eu não posso ouvir, irmão, vigia. Se eu pegasse todo mundo aqui, vamos numa pizzaria, no Senhor, participar de uma comunhão, vamos, desce pizza aí. Comunhão linda no Senhor, partindo a pizza ali da Irmandade. Era isso que Paulo estava falando, assim como aconteceu no tempo de Jesus de Nazaré com seus apóstolos. Uma comunhão. E apontando aquilo que ele ia fazer na cruz, para que os discípulos continuassem seguindo aquela forma de comunhão, e não literalmente de um pedaço de pão apresentado, etc. Vamos entender daqui a pouco. Então o cálice que nós abençoamos é a comunhão no sangue, e o pão que partimos é a comunhão no corpo. Lá em Atos, Pedro chega a relatar, é Lucas que escreveu Atos, que havia comunhão entre os irmãos. Entre eles não havia necessidade, porque todos os dias eles estavam reunidos no partido, ou seja, todos estavam atentos às necessidades básicas de cada um. Isso é comunhão. Ô irmão, está precisando de quê? Ô meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Nós estamos em comunhão. Então, a figura do pão é símbolo de comunhão. Era uma ceia na comunhão, como nós fazemos a ceia final de ano com a nossa família, uma comunhão em família, amém? Ainda que para alguns misericórdia. Mas vamos lá. Agora nós entramos, né, mano, no famoso capítulo 11 de 1 Coríntios. Lembra que nós falamos, Paulo não estava entre os 12. Paulo não estava lá. Então vamos entender 1 Coríntios capítulo 11. Só que o capítulo 11 não começa no versículo 23 e 24. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 11. Eu vou ler o 23 e o 24 de propósito.
Porque é assim que eles fazem. Um texto isolado, fora do contexto. E é assim que eu fazia. Mas graças a Deus, o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos abriu os olhos. 23. 1 Coríntios 11. É o 23 e o 24. Olha o que Paulo vai dizer. Pois eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. Que é o Senhor Jesus na noite que foi tomou o quê? Olha, na noite que ele foi traído. Agora eu pergunto, Paulo estava lá? Mas Paulo disse que recebeu do Senhor. Como que Paulo recebeu do Senhor se Paulo não estava lá? Paulo ouviu. Paulo ouviu alguém falando. Paulo participou, né, na vida ativa religiosa dos judeus, e ele entendia que os judeus tinham essa prática. Paulo sabia disso. Só que Paulo não estava lá no dia. Quem estava lá foram os 12. Versículo 24. Depois nós vamos. Tendo dado graça, partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós. Fazer isso em memória. Pronto, aqui tá bom. Quando nós lemos isso aqui, dá-se a entender que Paulo está dando Santa Ceia. Paulo não está dando nada de Santa Ceia. Como, irmão? Como? Está escrito. Quer ver? Vamos ver. O texto acerca do assunto começa no versículo 17. Leu o 23 e 24 é fácil. Vamos ler o contexto? Olha o 17 que aqui diz. 11 e 17 a seguir. Está aqui, ó. A epígrafe está. A ceia do Senhor. Se tiver Santa Ceia, está errado. Se tiver ceia, está certo. É o modelo de ceia que Paulo está falando. Ou a Páscoa. Lembrando que não é Santa Ceia. É Páscoa dos judeus. Vamos lá. Nisto que vou dizer-vos, não vos louvo, eu não aprovo. Paulo estava dizendo que ele não aprovava. Já começou Paulo dando de porrete. Nisso que eu vou vos dizer, não aprovo. Não vos louvo. Pois vos reunis, não para melhor, mas para pior. Olha, a reunião era para pior. Não era para melhor, era para pior. 18. Antes de tudo, ouço, Paulo não estava presente, era uma carta. Antes de tudo, ouço que quando vos reunis na igreja, há entre vós o quê? Dissessões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós o quê? Heresias ou diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus, ou seja, para que os sinceros, se manifestem no vosso meio. Ou seja, Paulo estava dizendo que no meio dos coríntios haviam pessoas crentes sinceros e havia hipócritas. E Paulo estava falando aqui para quê? Para os sinceros? Não, para os hipócritas. Paulo disse: nisso que eu vou dizer para vocês, eu não aprovo, eu não vos louvo. 19. Até importa que haja entre vós diferenças, para que os que têm a aprovação de Deus, os que são sinceros, se manifestem no meio de vós. 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, é para comer a ceia do Senhor. Não é para comer. Então, como é que está escrito? Não é para comer a ceia. É para comer ou não é? Não é. É o 20. Quando vos reunis no mesmo lugar, quando vocês se reúnem no mesmo lugar, não é para comer a ceia do Senhor. E por que não é para comer a ceia do Senhor? Porque a última do Senhor foi feita lá em onde nós lemos, com os apóstolos. Então Jesus aqui não está presente. Então essa ceia aqui não é do Senhor. Como é que eu vou fazer um banquete para minha esposa se a minha esposa não está no dia do banquete? Ou eu vou fazer um banquete para minha esposa, eu vou ter que me convidar, ela tem que estar em casa, né? Ela tem que participar. Então Paulo está dizendo: quando vocês se reúnem para vocês comerem, não é a ceia do Senhor. A do Senhor eu sei como foi. Eu aprendi. Paulo vai falar. 21. Pois quando comeis, cada um se apressa em tomar a sua própria ceia, a sua comida. Assim, um tem fome e o outro se... que crente cachaceiro dentro da igreja. Essa igreja é um modelo para você seguir? Não tem mais nem menos. Está escrito. Paulo disse que eles se embriagavam. Aqui era muito vinho forte. Aqui não tinha nada de santo, não tinha nada de misticismo. Era para ser uma forma de comunhão entre os irmãos. Alguns comiam, outros que não tinham nada para comer ficavam com fome. Imagina o irmão Elcio fazendo um churrasco na igreja e olha assim: não, aquele dali não vai comer, essa não vai, só que vai comer. Partidarismo no corpo de Cristo. E a ideia do partido do pão era para que houvesse
Comunhão. É o conceito, a mensagem, comunhão. A mensagem do partir do pão não é literal, você comer o pão e dizer que é o corpo de Cristo. Era a questão da comunhão. Como Jesus em João 13 chegou e lavou os pés dos discípulos, ele mandou você sair lá lavando os pés? Não. Mas ele disse, assim como eu fiz, façais vós? Não. Façais o que, Jesus? Um exemplo de humildade. Eu sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés. Eu sou humilde, vocês também têm que ser humildes. Não era para sair lavando os pés de ninguém. Vem com o pão. Não era para sair dando pão dizendo que a minha comunhão com o irmão Edivaldo, Vivaldo, está no pedaço de pão que o padeiro, o macumbeiro, o feiticeiro, o católico, se lá quem for, preparou, jogou um só dentro, hoje eu parto, apresento a Deus e digo que é o corpo de Cristo. Blasfêmia! Um dia eu tive que me envergonhar e bater o joelho no chão e chorar. Porque eu dizia ao Senhor, meu pastor não quer deixar eu pregar, não quer deixar eu sair, levar a palavra, então eu te agradeço porque o Senhor me deu a honra de pelo menos te dar o teu corpo na igreja. Quando eu falei isso, eu nunca tinha ouvido uma mensagem contra, ou diferente. Quando eu falei isso, o Espírito Santo me constrangeu, eu comecei a chorar, e Deus bradou no meu espírito, meu filho, tu está dando um pedaço de pão da padaria, dizendo que é o meu corpo. O meu pão foi dado na cruz. Foi o dia que eu peguei um pedaço de pão, levantei e disse que era o corpo de Cristo, porque eu entendi que aquilo era uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas Jesus fez no tempo de sua carne, no cumprimento da lei. Jesus de Nazaré fez isso. Depois que ele ressuscitou, ele não deixou ordenança, principalmente para nós gentios.